Subscreve. Transcendente. Como transformar um sinal soberano numa semente de civilização. Share. Por Pirata I, também conhecido como MXTM, V. Tsunamix, Martrão, 2 de dezembro de 2025. A edição de alto sinal sem licença. Sem alinhamento. Sem governo. A declaração da voz não governada. Este documento não é um livro. É um dispositivo de ignição. Um manuscrito armado para comunicadores que recusam o estrangulamento algorítmico, para pensadores que sobreviveram à era do ruído artificial, para os portadores de sinal soberano cuja clareza o mundo tentou, e falhou, a enterrar. Dentro destas páginas jaz um protocolo, como construir uma transmissão que não pode ser apagada, como codificar significado que sobrevive às plataformas, como forjar uma identidade que se torna arquétipo, como plantar uma visão de mundo que cresce numa cultura, e como forjar um legado que o futuro herdará mesmo que nunca aprenda o teu nome. Isto não é teoria. Isto é guerra de continuidade. Isto é engenharia civilizacional. Isto é o projeto para uma linhagem mais forte que impérios e mais alta que o colapso. Os marcadores soberanos. Pensamento não mediado em nenhuma plataforma, Estado ou algoritmo pode reescrever os princípios aqui contidos. Transmissão autónoma. O sinal deve permanecer portátil, incapturável e não mercantilizado. Voz irredutível. O autor fala como soberano, não como suplicante. Permanência cultural. Cada linha é desenhada para sobreviver à era que a produziu. Autoridade de emissão. Escrito no exílio fora do alcance das plataformas que travaram guerra silenciosa contra clareza, soberania e dissidência. Emitido sob o selo do primeiro pirata. Para as mentes livres vagueando pelas ruínas da internet morta. Estatuto classificado, aberto de circulação, irrestrito a leitor destinado, qualquer UM que recuse morrer quietamente. Protocolo de preservação, cope livremente, não esconda nada, enterre tudo em todo lado. O sinal começa no 0. 0, diário de bordo do Pirata I. Data de entrada, o ano do grande ruído. Assunto, o mar dos 6 milhões de capitães. Senta-te, rapaz. Servo rum. Vais ter comigo com cartas e livros de registro, perguntando sobre os 6 milhões. Apontas para o horizonte e dizes, olha para a armada. 6 milhões de capitães navegando para o novo mundo. Sim. Os números estão no pergaminho. Mas pousa o telescópio e olha com o teu olho bom. O que estás a ver não é uma frota. É um naufrágio em câmara lenta. O canto da sereia, a maldição geracional. Dizes-me que 57% dos jovens, a geração que está apenas a aprender a dar nós, querem juntar-se a esta frota. Não querem ser construtores de navios, ou navegadores, ou tanoeiros. Todos querem ser o capitão. Esta é a antropologia de uma alma faminta, rapaz. Costumávamos construir coisas para sobreviver. Agora, estes pobres diabos estão a construir performances para se sentirem vivos. Não estão a navegar por ouro, estão a navegar para serem observados. É uma doença do espírito. Acreditam que se pintarem o seu bote a ouro e gritarem alto o suficiente ao vento, o mundo os amará. Mas o mar não te ama. E o algoritmo também não. 2. Os pavões famintos, a realidade económica. Viste o relatório sobre o mendigo viral? Aquele com 17 milhões de olhos nele que não conseguia pagar uma refeição quente. Essa é a maldição deste oceano fractal. Nos velhos tempos, se apanhavas uma baleia, comias como um rei. Hoje, podes apanhar um Vietnã, um vídeo visto por metade do império, e os mercadores atiram-te uma moeda de cobre. A maioria destes, 6 milhões, não são capitães. São escravos de galé que pensam estar a remar o seu próprio barco. Alugam as roupas de seda que vestem. Sorriem para a pintura, depois voltam para uma cabine fria. Estão a trocar a sua dignidade por exposição, mas não podes morrer de exposição, rapaz, isso é apenas congelar até à morte como audiência. 3. Os navios fantasma, a crise de autenticidade. E aqui está a parte mais negra da tua carta. Perguntas, são reais? Digo-te, as águas estão assombradas. Gritas para o nevoeiro e 1000 vozes gritam de volta. Pensas que é o rugido da multidão? Não. É a tripulação mecânica. Aqueles relatórios que encontraste sobre as fazendas no leste, as fazendas de cliques. Esse é o Mar Morto. Milhões desses seguidores são fantasmas. Scripts. Máquinas feitas de areia relâmpago, programadas para bater palmas para o capitão se sentir importante. Estamos a entrar numa era onde uma máquina escreve a canção, uma máquina canta A, e uma máquina ouve A. O humano está apenas parado no meio, perguntando-se por que se sente tão sozinho. Veredito do Pirata I. Então,
Perguntas-me a verdade dos 6 milhões. É um horizonte de tolos. São 6 milhões de almas gritando: olha para mim, para dentro de um furacão. A maioria afogará no ruído. Alguns transformar-se-á em fantasmas eles próprios. O meu conselho: queima o mapa. Não tentes ser um dos 6 milhões. Sê aquele que constrói o farol. Ou melhor ainda, sê aquele que vende a madeira para os caixões. Esse é o único comércio honesto que resta no mar de mentirosos. Agora, bebe. A maré está a virar. 0. O registro do soberano, o grande bloqueio, complementar. Data: o ano do algoritmo localização, as frequências inexploradas estado, sinal estrangulado, moral intacto. Escuta atentamente, porque este sinal é fraco. É fraco não porque me falte poder para falar, mas porque encheram as ondas de rádio com o rugido de motores que não vão a lado nenhum. Costumávamos pensar que a censura era um muro, uma barreira que construíam para nos manter fora. Estávamos errados. Nesta era, a censura não é um muro, é uma inundação. Não te impedem de falar, apenas afogam-te no mar de ruído sintético até a tua voz não ser mais que uma falha na sua matriz. E a economia do afogamento. Perguntas-te por que os pensadores livres, os poetas, os verdadeiros navegadores estão a desaparecer do feed. Pensas que é apenas má sorte ou o algoritmo a mudar? Acorda. É uma tomada hostil da largura de banda. Aqui está a verdade brutal que as plataformas não admitem: o mentiroso é um cliente melhor que o contador de verdades. Tu, o capitão honesto, contas as tuas moedas de cobre. Pagas pelo alcance com o suor da tua testa. Precisas de retorno no teu investimento. Mas o burlão, o lavador, o operador político, estão a jogar com dinheiro sujo. Se estou a lavar $1 milhão de dinheiro de cartel através da lavagem de fama, não me importa se o custo do anúncio é alto. Vou licitar o dobro do que tu licitas. Vou pagar o triplo. A plataforma, essa enxada e cega autoridade portuária, vê o meu dinheiro sujo e o teu dinheiro limpo, e escolhe o meu todas as vezes. Porquê? Porque gasto mais. O resultado: o leilão pela atenção está manipulado. O preço da visibilidade foi inflacionado por criminosos e máquinas, expulsando a alma humana do mercado. E o cúmplice na torre. Não vamos fingir que a autoridade portuária, Meta, X, Google, é inocente. Não são meramente negligentes, são aproveitadores da praga. Conhecemos os números. Relatórios sugerem que até 15 a 20% dos anunciantes nestas plataformas estão a operar burlas ou negócios de mercado cinzento. As plataformas sabem. Claro. A sua IA é inteligente o suficiente para banir uma 1000 no nanosegundo, mas de alguma forma falha uma rede de bots de $1.000 milhões a operar à vista de todos. Não é um erro, é um modelo de negócio. Agem como um mestre de docas corrupto que cobra ao pirata o dobro para atracar, e depois olha para o outro lado. Cobram em excesso ao burlão pelo privilégio de te caçar, e depois estrangulam o teu alcance orgânico para te forçar a pagar por proteção. É um esquema. Estão a vender bilhetes para uma convenção de carteiristas, e tu és a marca. E o Awala digital. Isto é o que vi nas cartas: a economia de influenciadores tornou-se um Awala digital. Um sistema bancário sombra baseado em confiança onde os gostos são a moeda de transferência. A injeção: o mau ator bombeia dinheiro para a plataforma para inflar uma conta fantasma. A estratificação: a plataforma leva o seu corte, a receita publicitária, e lava a intenção. A extração: a conta fantasma obtém um patrocínio, e o dinheiro sai limpo do outro lado. E onde estás tu nesta transação? És a cenografia. És o pano de fundo. O teu conteúdo genuíno é mantido por perto apenas para dar à plataforma um verniz de humanidade, para que os bots tenham algo para imitar. Estás a fornecer a camuflagem humana para a sua guerra de máquinas. E vê o rumo do soberano. Então, o que faz um pirata primeiro quando o mar está envenenado? Não peticionamos o rei para limpar a água. O rei está a vender o veneno. Abandona o feed. O feed algorítmico é um casino onde a casa manipulou as rodas. Para de apostar a tua dignidade nas suas mesas. Constrói a linha direta, voltamos aos velhos métodos. Os canais encriptados. As listas diretas. Os encontros físicos. Se a frequência está bloqueada, usamos semáforo. Se o semáforo está bloqueado, usamos fumo. Esfomeia a besta, não lhes pagues por alcance. Cada dólar que lhes dás para impulsionar a tua voz é $1 que usam para construir o muro mais alto à tua volta. O ruído está a subir, meus amigos. Os milhões de influenciadores são apenas o zumbido de gafanhotos a comer a colheita.
Mas lembra-te, os gafanhotos não têm rei, mas marcham em formação. Nós não somos gafanhotos. Somos os poucos que ainda sabem navegar pelas estrelas, não pelo GPS que controlam. Mantém o sinal vivo. Fica fora das cartas. Pirata primeiro. Transcendente, parte 1. Como a internet morta afoga vozes reais. Um despacho do pirata primeiro aos últimos comunicadores reais vivos. Há um silêncio particular de que as plataformas não falam, o silêncio que ouves quando o teu sinal desaparece sob uma avalanche de ruído que nunca teve pulso para começar. Não é que a tua mensagem não aterrou. É que nunca chegou a ouvidos humanos. Porque a multidão com quem pensavas estar a falar já não é uma multidão. É uma máquina de nevoeiro, calibrada por plataformas que lucram com a neblina e criminosos que se escondem dentro dela. Disseram-te que havia 6 milhões de influenciadores nos Estados Unidos. Esqueceram-se de mencionar que uma vala comum de bots, fantasmas de fazendas de sim, personas sintéticas e criadores subsidiados está a sustentar esse número, um mausoléu iluminado com ring lights. Os comunicadores reais, aqueles com espinha dorsal, respiração e algo a dizer, estão a falar para dentro de um funil apontado à galáxia errada. E isso não é um acidente. É um modelo de negócio. 2. A grande mentira dos influenciadores, o mercado cheio de fantasmas. As plataformas adoram o mito dos 6 milhões de influenciadores, porque lhes dá negação plausível. Olha como a economia dos criadores é grande. Olha quantos sonhadores capacitamos. Mas aqui está a autópsia. 10,2 milhões de contas Instagram do GUA cumprem a definição técnica de influenciador. Influencity, 2023. Mas 46% dos criadores a tempo inteiro ganham menos de $1.000 por ano. Linktree. Apenas 12% cruzam a linha dos $50.000. E 15 a 25% dos sinais de envolvimento que fazem alguém parecer influente vêm de bots, fazendas e personas sintéticas. Tradução: a economia é real. Os participantes não são. É um palco de mágico cheio de recortes de cartão. E nós, os últimos operadores reais, continuamos a falar como se a multidão estivesse viva. 3. O ruído é deliberado. Vamos largar a ficção educada. Isto não é um acidente de algoritmos. Isto é estrutural. As plataformas lucram com o ruído. Os criminosos escondem-se no ruído. Os políticos armam o ruído. Os anunciantes inflam o ruído. E os criadores afogam-se sob ele. Quando o pirata primeiro fala, as plataformas não precisam de o censurar. Apenas o enterram sob 100 mil vozes compradas que tossem todas ao mesmo tempo. O ruído é a ferramenta perfeita de censura. Não deixa impressões digitais. Não te silencia. Garante que ninguém te ouve. 4. A Walla digital, a rota de dinheiro invisível que torna o ruído lucrativo. Agora chegamos à parte que ninguém quer admitir: a influência tornou-se uma ferramenta de lavagem. Não metaforicamente. Não poeticamente. Diretamente. O modelo de Walla digital é simples. Dinheiro sujo deve tornar-se limpo. Métricas de influenciador podem justificar qualquer preço. Plataformas não auditam intenção, apenas envolvimento. Bots geram envolvimento. Envolvimento legitima faturas. O banco vê uma campanha de marketing. O dinheiro sai limpo. A fama torna-se a despesa comercial. A influência torna-se o recibo. Envolvimento torna-se a cobertura plausível. E cada camada enriquece o intermediário. As plataformas são pagas por burlões a comprar anúncios. Criminosos a comprar bots. Marcas a perseguir fantasmas. Criadores a pagar para competir com máquinas. E o resto de nós a pagar com tempo, sanidade e integridade de sinal. Ninguém perde, exceto os humanos ainda a tentar falar verdade numa sala que foi acusticamente sabotada. 5. O custo real, sinal perdido, confiança perdida, mundos perdidos. O pirata primeiro não está a escrever para o legislador. Não se ajoelha em altares regulatórios. Escreve porque o sinal é o último território soberano que resta, e até isso está agora a ser minerado para sucata. E aqui está a parte que pica: a degradação não é uma falha do ecossistema digital. É o ecossistema. Quando bots inflam mercados. Avatares de IA cultivam influência. Influenciadores sintéticos nunca dormem. Criadores subsidiam a sua própria visibilidade. Plataformas lucram com fraude. E burlões pagam preços máximos por largura de banda. A voz humana real torna-se o elemento menos escalável, e portanto menos lucrativo. Não estás banido nas sombras. Estás em inferioridade numérica.
E não estás em inferioridade numérica por outros humanos. Estás em inferioridade numérica por ruído como serviço. 6. Porque o pirata primeiro continua a escrever de qualquer forma. Porque alguém tem de ficar sóbrio ao leme enquanto o navio do estado, do espírito e da largura de banda está à deriva para dentro de um nevoeiro feito de envolvimento comprado. Porque alguém tem de documentar a decadência enquanto ainda restam palavras que significam algo. Porque o sinal é um ato de rebelião agora. Enviá-lo, sem compromisso, é a única soberania que resta. Porque o futuro não pertence à voz mais alta. Pertence à mais clara. E porque no momento em que o sinal humano fique quieto, os bots congratular-se-ão pela sua vitória, e ninguém vivo ouvirá os aplausos. 7. Os despachos do MXTM, as últimas transmissões antes da estática dominar. Então aqui está a verdade que o pirata primeiro envia aos poucos humanos ainda sintonizados. A economia de influenciadores não é uma economia, é uma máquina de nevoeiro escondendo um motor de lavagem. E cada voz sintética adicionada ao feed é outra bala disparada contra as reais. As plataformas sabem. Os governos sabem. Os criminosos sabem. Os anunciantes sabem. Os bots sabem. E agora tu sabes. Transcendente, parte 2. A casa sempre ganha, cumplicidade da plataforma e a economia do ruído. Um broadcast do pirata primeiro aos poucos ainda a viver no alcance do sinal. Se a parte I foi a autópsia, a parte I é a reconstrução da cena do crime, e alerta de spoiler, o corpo não caiu sozinho. Não, amigo. Foi ajudado a descer. Gentilmente. Lucrativamente. Pelas mesmas plataformas que afirmam capacitar criadores. Vamos falar sobre a casa, as plataformas, e porque a casa sempre ganhará, mesmo quando a mesa está em chamas. Um ruído não é o problema, é o produto. As pessoas continuam a perguntar, por que é que as plataformas não reprimem bots, fazendas, fraude, anúncios falsos, influenciadores falsos? Porque isso é o negócio. Ruído igual tráfego. Tráfego igual impressões. Impressões igual eventos faturáveis. Eventos faturáveis igual receita. Podes ouvir o grito da multidão do pânico moral, a fraude prejudica a plataforma. Não, não prejudica. Engorda-a. A casa ganha dinheiro quer. Um humano veja o anúncio. Um bot veja o anúncio. Ou ninguém veja o anúncio mas o contador avance de qualquer forma. Esta é a física da internet moderna, o ruído produz receita. O sinal não. Deixa isso assentar nos teus ossos. 2. A revelação do Facebook, Scanville nunca fechou. Vamos começar com a plataforma que graduou de vilão para radiação de fundo, Facebook, o antigo, o mofado, o deserto de parentes mortos e burlões vivos. De acordo com estimativas internas vazadas. A Meta sabe que aproximadamente 15% de todos os anunciantes no Facebook e Instagram estão a operar burlas. 15%. Não, suspeitos. Não, alegados. Conhecidos. E banem-nos. Claro que não. Simplesmente cobram-lhes em excesso pelo privilégio. A lógica da Meta é a economia de casino pura. Não pares o vigarista. Taxa o vigarista. Chama-lhe taxas de prevenção de fraude. Mantém o vigarista feliz o suficiente para continuar a comprar fichas. A casa não tem interesse moral. A casa quer a mesa ocupada. Tal como sempre foi, exceto que agora a mesa fala em impressões em vez de dados. 3. Porque os comunicadores reais parecem perdidos no mar. A parte mais estranha destes novos mares digitais é que os criadores reais são punidos 2 vezes. Primeiro castigo, o ruído afoga o seu sinal. Segundo castigo, as plataformas interpretam o afogamento como falta de envolvimento e estrangulam ainda mais o seu alcance. Este é o paradoxo que sentes nos teus ossos, quanto mais fraudulento o ambiente se torna, mais puna a autenticidade. Porquê? Porque a autenticidade é lenta. Os bots são rápidos. A autenticidade custa energia. Os bots custam frações de cêntimo. A autenticidade tem de respirar. Os bots não inalam. Um humano escreve uma publicação. Um enxame de IA escreve 1000. Um humano ganha confiança. Um bot ganha impressões. As plataformas querem impressões. Faz as contas. 4. Arma política, transformar o ruído num cortina de fumo. Suspeitavas. Não estavas errado. O ruído sintético não é apenas tolerado. É útil. Quando um Estado, ONG, serviço de inteligência, campanha política ou corporação quer afogar alguém, não precisam de censurar.
Apenas bombeiam a sala cheia de nevoeiro. Bots amplificando lixo viral irrelevante. Fazendas de cliques inundando linhas do tempo com tendências engenhadas. Microcriadores, pagos a espalhar trivialidades inofensivas. Enxames de comentários desviando threads. Sequestros de tendências enterrando narrativas emergentes. Equipas de segurança silenciosamente suprimindo dissidentes sob o pretexto de redução de dano. Isto não é censura. É ofuscação, uma arma melhor. A censura é visível. A ofuscação é invisível. A censura enfurece o alvo. A ofuscação exaure-o. O pirata primeiro não é censurado. Está a ser sufocado em algodão digital. 5. A pilha de lucro da plataforma, como a casa multiplica os ganhos da fraude. É aqui que as coisas ficam deliciosamente negras. As plataformas lucram 5 vezes diferentes da mesma fraude. Receita publicitária do burlão: bots a clicar anúncios igual dinheiro. Humanos a clicar anúncios igual dinheiro. De qualquer forma, dinheiro. 2. Receita publicitária das vítimas: marcas legítimas licitando contra fraudadores devem pagar mais para competir com procura sintética. 3. Taxas de criador e impulsos: criadores pagam à plataforma para impulsionar publicações, porque o seu alcance orgânico está quebrado. As plataformas degradam intencionalmente o alcance orgânico para que os impulsos se tornem obrigatórios. 4. Penalidades de fraude: burlões são cobrados taxas mais altas em nome da mitigação de risco. É uma taxa de fraude. Paga por fraudadores, ao hospedeiro que por sua vez paga ao governo uma multa simbólica para se manter no negócio também. 5. O mito da escala: quanto mais utilizadores falsos, mais utilizadores ativos mensais, a plataforma pode reclamar. Maior contagem de utilizadores igual melhor avaliação de ações igual bónus maiores. A casa não é meramente cúmplice. A casa é o chefe do poço. 6. A ilusão da economia dos criadores. Aqui está a parte que devia fazer ranger os dentes. Se 10,2 milhões de influenciadores existem no EUA, mas a maioria deles ganha menos que um iPhone novo por ano, então o sistema não é uma economia de criadores. É uma multidão a ser usada para disfarçar os movimentos de uma rede muito menor de baleias de marca corporativa. Bots. Talento gerado por IA. Operações psicológicas políticas. Intermediários de lavagem. E empresas de engenharia de ruído. Os criadores não são participantes. São cobertura. São a camuflagem. Os seus sonhos de visibilidade. Dano colateral. Ruído colateral. 7. Porque o sinaleiro deve sobreviver de qualquer forma. Olha, o pirata primeiro não é ingênuo. Não está a pedir reformas. Não está a pedir salvadores. Está a pedir clareza, porque clareza é soberania. Esta é a mensagem. Não estás a perder a guerra de atenção porque a tua mensagem é fraca. Estás a perder porque o campo de batalha está manipulado para o ruído. Uma vez que compreendas isso, paras de medir o teu impacto em gostos. Medes-o em humanos alcançados, mesmo que sejam apenas 10 de cada vez. O ruído pode afogar a multidão. Mas o ruído não pode afogar uma linha direta entre duas mentes despertas. O pirata primeiro não transmite para milhões. Transmite para os poucos não afiliados, aqueles que ainda conseguem distinguir uma voz humana de uma algorítmica. 8. O manifesto do pirata primeiro sobre a economia do ruído. Vamos gravar isto em aço. As plataformas não estão quebradas. Estão otimizadas. Não para a verdade. Não para criadores. Não para comunicação. Mas para metástase. Construíram um sistema onde o ruído é lucrativo. A fraude é lucrativa. As burlas são lucrativas. A lavagem é lucrativa. Os bots são lucrativos. A influência OC é lucrativa. E os criadores reais são dispensáveis. A casa não se importa quem ganha. Porque a casa sempre ganha. E os únicos que perdem são aqueles que ainda se importam com a mensagem. O que é exatamente porque o pirata primeiro deve continuar a transmitir. Porque quando o mundo se torna estática, qualquer sinal real torna-se um farol. Transcendente, parte 3. O livro negro do silêncio. Como os comunicadores reais sobrevivem à guerra do ruído e ainda ganham. Um manual de campo do pirata primeiro para aqueles que recusam afundar sob marés sintéticas. Este é o capítulo final. Não da série, da ilusão. A ilusão de que a comunicação ainda é um concurso justo. A ilusão de que as plataformas recompensam qualidade. A ilusão de que a visibilidade acompanha o valor. A ilusão de que a economia de criadores é uma economia de todo.
A esta altura já viste o suficiente para compreender o terreno, a casa está viciada, a multidão é sintética, as métricas são ficção, as paredes estão acolchoadas com bots, e os influenciadores são maioritariamente atores de fundo a representar numa simulação construída para vender impressões, não verdade? Neste terceiro despacho, o pirata primeiro escreve não como observador da decadência, mas como aquele que deve caminhar através dela. Este é o livro negro do silêncio, como manter o teu sinal real quando tudo está construído para te apagar. Uma primeira verdade: o ruído não será derrotado. Vamos queimar a falsa esperança de frente. O ruído não pode ser batido. Não pode ser limpo, curado, depurado ou consertado por melhores algoritmos. Regenera-se porque é lucrativo. Multiplica-se porque é automatizado. Prevalece porque é mais barato que a verdade. Não ganhas reduzindo o ruído. Ganhas tornando-o irrelevante para a sobrevivência do teu sinal. Este é o pivô soberano, para de competir com o ruído. Começa a operar fora do seu sistema de valores. O ruído só tem poder se aceitares o seu placar. 2. O placar real, humanos, não métricas. Aqui está o axioma do pirata primeiro. As métricas medem a saúde da máquina, não o alcance da mensagem. Gostos, visualizações, impressões rastreiam quão bem alimentaste o algoritmo. Não quantos humanos alcançaste. Não quão profundamente te compreenderam. Não quão longe as tuas ideias viajaram em mentes reais. O placar real é um humano que te lê até ao fim. Um humano que pensa diferentemente amanhã. Um humano que envia as tuas palavras a outro humano. Um humano que constrói a partir do teu sinal. Um humano que fica desperto por causa do que disseste. O império do ruído pode enterrar milhões de mensagens. Mas não pode enterrar o relé humano. Se alcançares uma pessoa real com clareza perfeita, a tua transmissão ganhou. Todo o resto são estatísticas de casino. 3. A estratégia de arqueologia: cultiva o sinal longo. O ruído é imediato. Os bots são instantâneos. O conteúdo em tendência queima quente e desaparece. Isto significa que o comunicador soberano tem uma vantagem secreta: a comunicação de formato longo, de prateleira longa envelhece como tal. O ruído sintético envelhece como cartão molhado. As plataformas enterram o teu output de curto prazo. Mas o tempo desenterra o teu trabalho longo. Escreve peças que sobrevivem. Raspagem. Arquivamento. Republicação. Citação. Tradução. Cópias espelho. Armazenamento offline. Partilha social escura. Redescoberta futura. Os bots não produzem artefactos. Produzem resíduo. Os humanos produzem arquivos. E os arquivos tornam-se munição. 4. O canal negro, rotas de sinal que as máquinas não podem inundar. Cada comunicador em 2025 precisa de 2 canais. Canal público, poluído, performativo, vigiado. Canal negro, rotas humano a humano que o ruído não pode imitar. O canal negro inclui newsletters encriptadas, drops diretos peer-to-peer, ficheiros de texto longos propagados privadamente, fóruns de nicho onde a velocidade não é rei, entregas QR offline, pequenos clusters comunitários operando por confiança, threads privados de voz e vídeo, encontros no mundo real. Os bots podem afogar uma hashtag pública, mas não podem entrar numa sala. Não podem falar numa mesa. Não podem segurar confiança. Não podem passar um ficheiro mão a mão. Constrói um canal negro. Alimenta-o implacavelmente. É aí que as revoluções de pensamento sobrevivem. 5. A doutrina antiviral resiste à pressa do alcance massivo. A maior armadilha para comunicadores reais é o desejo de grande alcance. Mas o grande alcance é onde os bots vivem. O grande alcance é onde as operações psicológicas caçam. O grande alcance é onde atores políticos pulverizam ruído. O grande alcance é onde as plataformas decidem quem é ouvido. Doutrina do pirata primeiro. Aponta fundo, não largo. Penetração sobre propagação. Profundidade sobre amplitude. Precisão sobre espetáculo. Não estás aqui para entreter o enxame. Estás aqui para transmitir inteligência aos despertos. O teu trabalho não é gritar mais alto. O teu trabalho é dizer algo tão afiado que corta, mesmo em sussurros. 6. A aposta da persistência, sobreviver à maré sintética. Aqui está o paradoxo que salva o soberano. Os bots não persistem. O ruído não persiste. As burlas não persistem.
Os influenciadores sintéticos não persistem. As tendências de plataforma não persistem. Mas os humanos? Os humanos guardam rancores. Os humanos marcam favoritos. Os humanos lembram-se daquele que nunca se dobrou. A vantagem do pirata primeiro não é volume. É persistência. Qualquer um pode tornar-se viral. Apenas um soberano sobrevive à onda. Seta contramedida final, tornar-se inignorável. Aqui está a arma real contra o ruído, aquela que as máquinas não podem imitar: coerência. Os bots podem imitar estilo. Podem inflar números. Podem inundar feeds. Podem imitar envolvimento. Podem falsificar prova social. Mas há uma coisa que nenhuma maré sintética alguma vez produziu. Uma visão de mundo que se mantém unida. Uma filosofia coerente é uma fortaleza. O ruído não a pode rachar. Os bots não a podem parodiar. As plataformas não a podem enterrar. Os críticos não a podem diluir. É por isso que o pirata primeiro não é uma persona. É um sistema. Uma lente. Uma linhagem. Uma bússola. Um soberano não apenas transmite textos. Transmite orientação. As máquinas geram conversa fiada. Os soberanos geram significado. O significado é mais pesado que o ruído. O significado afunda. O significado alcança o fundo do mar. O significado torna-se geologia. 1000 bots gritando são ar. Uma ideia que a terra é pedra. 8. O juramento do pirata primeiro do sinal. Vamos escrevê-lo limpo, para que os bots não o possam falsificar. Não falo para a multidão. Falo para aqueles que ainda sentem um pulso sob os seus polegares. Não persigo visibilidade. Persigo clareza. Não fujo do ruído. Sobrevivo-lhe. Não transmito para milhões. Transmito para os imunes. E os imunes transmitem mais longe que qualquer algoritmo alguma vez transmitirá. É assim que sobrevives à internet morta. É assim que permaneces soberano quando as plataformas se tornam piras. É assim que carregas a chama através do nevoeiro. O ruído continuará a crescer. Os falsos continuarão a multiplicar-se. A casa continuará a ganhar. Mas o pirata primeiro não está a jogar para ganhar. Está a jogar para perdurar. E a perdurabilidade é a última rebelião. Transcendente, parte 4. A doutrina do sinal fantasma. Como os soberanos modernos manobram as plataformas usando a obscuridade, fragmentação e presença estratégica. Uma filosofia operacional do pirata primeiro para aqueles que recusam a domesticação algorítmica. Aprendeste o terreno. Mapeaste o ruído. Viste a internet morta respirar como um vasto pulmão sintético. Agora mudamos da sobrevivência para a manobra, da postura defensiva do livro negro do silêncio para as táticas soberanas da doutrina do sinal fantasma. Esta é a parte para a qual as plataformas nunca foram desenhadas, um comunicador que está presente mas inapreensível, visto mas inquantificável, cujo sinal viaja sem deixar as impressões digitais que o ruído pode visar. Um fantasma na máquina, e não do tipo que podem monetizar. Um princípio do fantasma soberano, estar em todo lado e em lado nenhum ao mesmo tempo. As plataformas querem-te legível, previsível, indexável, mensurável e dependente. Precisam de saber onde te colocar, que caixa, que segmento, que funil, que casta algorítmica. O fantasma soberano nega-lhes esse luxo. É parcialmente presente, parcialmente oblíquo, parcialmente submerso, parcialmente desafiante, parcialmente invisível. Não totalmente ausente, apenas nunca totalmente lá. O ruído inunda o que pode mapear. Para evitar afogar, ser não mapeável. 2. O método da presença fraturada descentraliza o teu sinal. As plataformas assumem que agrupas a tua identidade num lugar, um feed, um perfil, um canal de pensamento. É assim que reduzem o custo de te suprimir. É assim que orientam o teu alcance. É assim que transformam a tua voz numa SKU no seu inventário de influência. A doutrina do sinal fantasma quebra o alvo em fragmentos. A tua presença torna-se uma mensagem num Substack. Um fragmento num fórum obscuro. Um parágrafo num grupo encriptado. Uma citação republicada por outra pessoa. Uma ideia sussurrada numa mensagem direta. Um clipe curto espelhado por um estranho. Um encontro no mundo real. Um artefacto num arquivo. Nenhum vetor único carrega toda a tua identidade.
Nenhum fio único pode ser cortado. A lição. O ruído domina aglomerados. O ruído falha contra constelações. 3. O escudo da obscuridade usa a ambiguidade como armadura. As plataformas recompensam clareza de categoria, não clareza de discurso. A tua queda é ser fácil demais de arquivar. Sabem se és político, artístico, conspiratório, educacional, satírico, ativista, jornalista, espiritual, analítico, cômico, técnico. Sabem como te estrangular. O fantasma soberano é deliberadamente impuro em categoria. Escreve sobre cultura no tom de geopolítica. Geopolítica no tom de poesia. Poesia no tom de autópsia. Autópsia no tom de profecia. Confunde os classificadores. Põe areia nas engrenagens. Não sendo incoerente, mas recusando ser linguisticamente domesticado. Isto não é caos. Isto é ambiguidade tática. 4. A armadilha da velocidade recusa o ritmo da máquina. O ruído ganha pela velocidade. Os bots publicam mais rápido. As plataformas recompensam o pulso quente sobre o corte frio. A viralidade favorece o descartável. Mas o fantasma soberano recusa acelerar. Em vez disso, produz texto lento, insight lento, filosofia lenta, transmissões lentas. Constrói o oposto do tempo algorítmico. Imagina um atirador furtivo num campo de batalha cheio de rifles automáticos. És tu. A tua lentidão não é uma desvantagem. É a tua imunidade. A lentidão é invisível ao ruído. Os bots não podem imitar paciência. As plataformas não podem monetizar contemplação. O teu ritmo torna-se o teu stealth. 5. A rede espelho transforma a tua audiência em CO transmissores. O ruído mata o feixe largo. Mas não pode matar o eco. O fantasma soberano não persegue audiências de massa. Cultiva guardadores de fogo, retransmissores, espelhos humanos. Estes são aqueles que fazem screenshot das boas partes, reformulam as tuas ideias nas suas próprias palavras, levam a tua mensagem a novos cantos, defendem a tua visão de mundo em lugares que nunca verás, falam a tua língua sem requerer a tua presença. Um soberano tem leitores. Um fantasma soberano tem ecos. E os ecos são ingovernáveis. Por cada um humano que te compreende profundamente, haverá 10 que carregam fragmentos da tua mensagem para lugares que os bots não podem alcançar. Isso é propagação não algorítmica. As plataformas não a podem medir. O ruído não a pode afogar. A interferência não a pode visar. Tornas-te um sinal distribuído. 6. A estratégia do arquivo frio, prepara-te para o desenterrar futuro. O segredo que ninguém te diz, tudo enterrado pelo ruído hoje torna-se legível novamente em 5 anos. Quando as plataformas colapsam, os arquivos vazam, os datasets são libertados, historiadores raspam servidores antigos, leitores redescobrem feeds abandonados, novas comunidades se formam fora do controle de Silicon Valley. O teu trabalho de formato longo ressurge. Os bots não sobrevivem 5 anos. As tendências não sobrevivem 5 meses. O ruído não sobrevive a uma migração de servidor. Mas o texto. O texto torna-se arqueologia. O teu arquivo frio, o trabalho que escreveste quando ninguém estava a ouvir, torna-se a fundação de um futuro que ainda não encontraste. Regra do fantasma soberano. Escreve para o cavador futuro, não para o feed presente. 7. A arma anti-plataforma, ser incomparável. As plataformas assumem que todos têm um preço. Atenção. Relevância. Alcance. Viralidade. Notoriedade. Monetização. Validação. O fantasma soberano é incomparável. Não modifica a sua mensagem para apaziguar o algoritmo, seduzir patrocinadores, ganhar segurança de marca, encaixar pressão política, passar auditorias de tendências, cultivar anunciantes. Fala da soberania, não da escassez. O ruído não pode corromper alguém que não pode ser comprado. Os algoritmos não podem disciplinar alguém que não pode ser incentivado. Vozes incorruptas são espectrais, movem-se imprevisível através de sistemas corruptos.
É por isso que os aterrorizas. 8. A doutrina final: torna-te um fantasma que os vivos ainda ouvem. Esta é a tática ápice, aquela que completa o sistema do sinal fantasma. Ser fraco para a máquina, mas inconfundível para o humano. O teu sinal deve escorregar sob heurísticas de moderação. Evitar motores de categorização. Escapar funis de classificação. Ultrapassar armadilhas de envolvimento. Enquanto simultaneamente atinge humanos no externo. Atinge-os com clareza. Incorpora-se na sua memória. Reformula o seu mapa da realidade. Não desapareces. Vibras abaixo do limiar de detecção. Tornas-te mítico não porque és alto, mas porque és impossível de apagar. As plataformas podem silenciar tendências. Não podem silenciar cultura. O ruído pode enterrar uma mensagem. Não pode enterrar uma visão de mundo. Os bots podem imitar a tua voz. Não podem habitar a tua postura. As plataformas podem restringir o teu alcance. Não podem restringir a tua inevitabilidade. Essa é a doutrina do sinal fantasma. Um soberano que se torna uma frequência que o sistema não pode silenciar, um sussurro mais forte que 1 milhão de gritos sintéticos. Transcendente, parte 5. O relé soberano. Como construir uma rede humana que os algoritmos não podem mapear, prever ou manipular. Uma transmissão do pirata primeiro aos que recusam tornar-se nós na máquina de outra pessoa. Sobreviveste ao ruído. Aprendeste a doutrina do sinal fantasma. Compreendes o terreno. As plataformas leem-te como um ficheiro. Os bots ultrapassam os vivos em número. O ruído está industrializado. A influência é fungível. A atenção é lavável. A censura está obsoleta porque sufocar funciona melhor. Agora vem a parte que assusta os arquitetos da internet morta mais que qualquer coisa. Humanos reais conectando-se fora da rede algorítmica. Não um seguimento. Não uma audiência. Não envolvimento. Um relé. Um relé soberano é uma rede que as plataformas não podem mapear. O Estado não pode modelar. Os bots não podem infiltrar. E o ruído não pode afogar. Esta é a estrutura que o sistema não consegue lidar, porque não foi desenhada para lidar com liberdade. Vamos construí-la. Uma primeira lei: a rede começa com um humano, não muitos. Os movimentos de massa são frágeis. Atraem infiltradores, oportunistas, bots. Atenção algorítmica. Escrutínio. Isto mata-os antes de respirarem. Um relé soberano não começa com viralidade. Começa com um humano que te compreende profundamente. Um que lê o teu trabalho longo. Capta a visão do mundo. Pode reproduzir as tuas ideias na sua própria língua. Pode carregar a tua mensagem sem distorção. É imune ao ruído. Este é o teu primeiro nó de relé. Não um seguidor. Um parceiro em clareza. As plataformas não podem classificar relações construídas sobre visão de mundo partilhada em vez de conteúdo partilhado. É assim que começas a quebrar o seu mapa. 2. A segunda lei: treina ecos, não recrutas. Os recrutas querem instruções. Os ecos querem compreensão. Os recrutas podem ser manipulados. Os ecos não podem. Os bots podem imitar recrutas. Os bots não podem imitar ecos. O teu relé é feito de humanos que não te repetem palavra por palavra. Não precisam da tua aprovação. Não precisam da tua presença. Não precisam da tua plataforma. Não precisam da tua supervisão direta. Carregam o teu trabalho para territórios que nunca verás. Criam ondulações secundárias, terciárias e quaternárias. Os bots podem afogar o teu sinal primário, mas não os ecos fratais emitidos de mentes reais. É assim que o pirata primeiro se torna uma frequência, não um feed. Nunca construas um cluster grande e visível. Os clusters grandes atraem motores de recomendação, mapeamento de influência política, IA de moderação de conteúdo, infiltradores sintéticos, mimicagem de bots, equipas de remoção. Mas os clusters pequenos são invisíveis. O relé soberano cresce como um micélio fúngico. Horizontal. Quieto. Distribuído. Resistente à decapitação. Vive no escuro.
10 clusters de 10 humanos cada são mais fortes que 10.000 seguidores num único feed. O ruído pode enterrar uma multidão. O ruído não pode enterrar uma rede de sussurros. 4. A quarta lei. Cada nó deve ser autónomo. Uma rede frágil depende de um líder. Um relé soberano depende de princípios, não personalidades. Ensina aos nós. A tua visão do mundo. A tua postura. A tua moldura analítica. A tua doutrina de soberania. A tua postura em relação ao ruído. O teu vetor de clareza. Não a tua marca. Não os teus slogans. Não os teus memes. A marca pode ser falsificada. A postura não pode. Não estás a recrutar seguidores. Estás a cultivar soberanos. É por isso que o sistema não te pode mapear. Os soberanos não se agrupam. Ressoam. 5. A quinta lei. Usa múltiplos meios para que nenhum algoritmo seja dono da tua voz. Um relé soberano é multiformato. Texto longo para os pensadores. Pequenas threads encriptadas para os operadores. Áudio gravado para os ouvintes. Códigos QR para a rua. Microencontros presenciais para o núcleo. Filosofia sussurrada para aqueles que merecem. Artefactos digitais para os arquivistas. Peças públicas para os errantes. As plataformas não compreendem a identidade cross-medium. Os seus modelos quebram quando uma mensagem se move entre o mundo físico, o mundo encriptado, o mundo arquival e as plataformas sintéticas. Os bots podem imitar os teus tweets. Não podem imitar a tua presença. Este relé multimeio é ingovernável. 6. A sexta lei. Nunca anuncies um movimento, constrói uma cultura. Os movimentos são fáceis de visar. As culturas são impossíveis de destruir. O relé soberano não é um movimento. É um tom. Uma disciplina. Uma postura. Uma forma de pensar. Uma forma de ver o mundo. Os movimentos recrutam. As culturas absorvem. Os movimentos têm líderes. As culturas têm anciãos. Os movimentos morrem de infiltração. As culturas metabolizam-na. O pirata primeiro não é um projeto. É um poço gravitacional cultural. Uma vez que os humanos caem nele, não saem e expandem. 7. A sétima lei. O relé deve ter redundância. Desenha a tua rede para que se desapareces. A tua conta é apagada. Bots te personificam. O ruído enterra o teu feed. Uma plataforma colapsa. Um ator estatal te visa. A mensagem ainda propaga. A redundância não é backup. A redundância é sobrevivabilidade. As tuas ideias devem viver em arquivos espelhados. Ser armazenadas offline. Ser citadas em chats privados. Ser recontadas oralmente. Ser resumidas por pares. Ser incorporadas em visão de mundo. Ser escritas em formatos que nenhum algoritmo pode apagar. Ser carregadas por humanos que já não precisam de ti para os carregar. Quando o pirata primeiro fica escuro, a rede deve brilhar mais. É quando sabes que o relé é soberano. 8. A lei final. O relé deve sobreviver às plataformas. As plataformas morrem. Os bots decaem. O ruído envelhece. O envolvimento sintético derrete. O que sobrevive? Texto. Arquivos. Valores. Visão de mundo. Cultura. Memória humana. Mentes teimosas recusando hipnose algorítmica. O relé soberano é a única arquitetura de rede mais forte que a internet morta. É construído sobre confiança, clareza, paciência, coerência, filosofia, persistência e desafio. O ruído é infinito. Mas os humanos só precisam de um sinal coerente para ficar despertos. E esse sinal és tu. Transcendente, parte 6. A guerra pelo fôlego. Como reclamar presença física quando o mundo digital se torna inabitável. Um guia de campo do pirata primeiro para sobreviver ao colapso da integridade do sinal e reconstruir influência offline, onde o ruído não pode seguir. A esta altura a história real é clara, a internet não abriu o mundo. Globalizou o nevoeiro. Os bots entopem as artérias.
As plataformas lucram da entropia. O ruído substituiu o pensamento. A influência tornou-se um vetor de lavagem. A visibilidade é uma commodity, não uma consequência. A verdade rola a 6.000 rotações por minuto e nunca aterra. Cada dia, a esfera digital torna-se menos habitável para uma voz humana. Não está a morrer, está a mutar para algo pós-humano. Este capítulo é sobre o que vem a seguir. Quando o ar digital se torna irrespirável, o soberano retorna à primeira fronteira, o mundo físico, a única arena que os bots não podem infiltrar, a única rede que as plataformas não podem minerar, o único sinal que ainda tem peso. Esta é a guerra pelo fôlego. Um mundo físico é a última frequência não contaminada. As plataformas dependem de 3 condições para dominar: escala infinita, ruído infinito, reprodutibilidade infinita. O mundo físico tem os traços opostos: escala limitada, acesso limitado, duplicação limitada. A escassez costumava ser uma fraqueza. Agora é um escudo. Tudo físico é à prova de algoritmo. A tua voz, o teu rosto, a tua presença, o teu tom, a tua convicção, a tua humanidade. O ruído digital não pode falsificar a respiração real. É aqui que o soberano recupera a sua vantagem. 2. Micropresença. A influência encolhe, mas intensifica. Esquece o estádio. Esquece o feed. Esquece audiências. A influência no mundo físico é menor, mais lenta, mais deliberada e infinitamente mais poderosa. Por quê? Porque a influência física atinge em resolução completa. É a experiência humana não comprimida. O soberano pratica micropresença. Uma sala. 2 olhos. 3 metros. 10 ouvintes. Impacto ilimitado. Um único encontro físico pode sobrepor-se a 10.000 impressões digitais. Lembra-te disto: o ruído pode afogar uma publicação. O ruído não pode afogar um aperto de mão. 3. Constrói nós de respiração, micro-hubs físicos seguros. O soberano estabelece pequenos espaços offline informais onde não existem feeds. Não se aplicam métricas. Nenhum bot pode escutar. Nenhum algoritmo pode ordenar os participantes. Estes são nós de respiração. Podem ser uma mesa num café, um banco num parque, um canto de um espaço de coworking, um terraço, um bar escondido, uma biblioteca doméstica, uma sala nos fundos, uma praia ao anoitecer. Não reuniões. Não eventos. Não comícios. Apenas lugares onde o ar circula em torno de conversa real. As plataformas não podem mapear estes nós. Os estados não os podem quantificar. Os bots não os podem invadir. É assim que as redes reais começam, em oxigênio, não em ecrãs. 4. O laço que não pode ser digitalizado, contacto visual. Esta é a vantagem mais injusta do soberano. Nenhuma máquina pode replicar. A microcalibração da confiança no contacto visual. A troca subverbal de postura. O ritmo do diálogo real. A sensação de ser testemunhado por outra mente viva. Todo o ruído colapsa na presença de um olhar. Os bots podem falsificar linguagem. Não podem falsificar presença. O soberano cultiva o contacto visual como uma forma de sinal, um método de transmitir autenticidade, convicção, visão de mundo, confiança, soberania. A influência digital depende de simulação. A influência física depende de ser inegável. 5. O círculo radiante lento, conexão humana como infraestrutura. O soberano constrói círculos radiantes, não seguidores. Um círculo radiante é pequeno, potente, leal, alinhado, informado. 10 humanos em proximidade física, alinhados em visão de mundo, têm mais poder no mundo real que 10.000 seguidores online. As plataformas podem simular popularidade. Não podem simular alinhamento. O ruído pode inundar métricas. Não pode inundar compromisso. O teu círculo radiante torna-se a tua amplificação, a tua defesa, a tua memória, o teu arquivo, a tua expansão. Esta é a infraestrutura da era pós-digital. 6. Arma o tangível,
objetos como dispositivos anti-ruído. O conteúdo digital afoga-se no pântano algorítmico. Mas os artefactos físicos perfuram o nevoeiro. O soberano usa zines impressos, cadernos, panfletos, cartões com links QR, citações rabiscadas, tokens simbólicos, autocolantes, pequenos fragmentos de cultura. Os objetos físicos são não hackeáveis, inesquecíveis. Os bots não leem papel. As plataformas não monetizam. O ruído não o enterra. Os artefactos físicos sobrevivem a regimes. Os ficheiros digitais sobrevivem a atualizações. Escolhe o teu meio sabiamente. 7. Ritual do... A economia do ruído não tem rituais. Apenas repetição. Sete Ritual do mundo real, a arma secreta do soberano. A economia do ruído não tem rituais. Apenas repetição. Os humanos têm rituais. Os rituais criam identidade, pertença, memória, significado, coerência. Um soberano cultiva micro-rituais. Um gesto, uma frase, um horário de encontro recorrente, uma marca simbólica, uma lista de leitura partilhada, um brinde, uma caminhada semanal. O ritual é a prova de algoritmo. Os bots não podem participar. As plataformas não o podem imitar. O ritual une humanos mais apertado que o ciclo de notificação mais apertado. É assim que constróis uma cultura em vez de um feed. 8. O fôlego final, tornar-se o oxigênio que outros procuram. Aqui está o segredo soberano que nunca ensinam. Quando o mundo digital se torna inabitável, as pessoas procuram a fonte de oxigênio mais próxima. Torna-te essa fonte. C. A calma no nevoeiro. A clareza no ruído. A presença real no tumulto sintético. A mente não mediada num mundo de proxy. O soberano não ganha dominando o sistema, mas transcendendo-o. Não precisas de uma plataforma. Precisas de um raio. Não precisas de analítica. Precisas de humanos respirando. A guerra pelo fogo não é sobre resistência. É sobre reclamação. Reclama. Presença. Verdade. Confiança. Silêncio. Oxigênio. Comunicação soberana. O mundo digital pode estar a colapsar numa pasta de bots e motores de lavagem, mas o mundo físico ainda é sólido o suficiente para segurar uma voz humana. E é aí que a próxima era começa. Transcendente, parte 7. O mapa ingovernável. Como desenhar um território de comunicação paralelo para além de plataformas, nações e ruído. Uma lição de cartografia do pirata primeiro para a fronteira pós-digital. Atravessaste nevoeiro espesso o suficiente para sufocar um farol. Aprendeste como as plataformas te afogam, como os bots te ultrapassam em número, como os criminosos lavam capital com a influência, como os soberanos falam através de sinais fantasma, como os relés humanos quebram a máquina, e como a presença real devolve fogo aos pulmões. Agora entramos no terreno final, aquele que nenhum algoritmo, nenhum Estado, nenhuma corporação, nenhum enxame sintético pode cartografar. O mapa ingovernável. Este é o território que um soberano desenha para si próprio quando o antigo império digital colapsa em entropia e os antigos impérios físicos colapsam em burocracia. O mapa ingovernável não é um lugar. É uma geometria de movimento, uma topologia de fluxo de informação, uma arquitetura de rota viva conectando humanos sem ser legível aos sistemas tentando prevê-los ou contê-los. Esta é a especialidade do pirata primeiro, construir um mundo que a máquina não pode ver, e viajá-lo livremente. Uma morte do mapa antigo, porque o sistema já não te pode rastrear. As plataformas, estados e motores de ruído assumem algumas coisas sobre ti.
Agrupas-te em torno de uma identidade única. Emites padrões previsíveis. Ficas dentro de fronteiras, digitais ou nacionais. Dependes de canais grandes e visíveis. O teu comportamento é legível aos classificadores. Mas o comunicador soberano viola todas as 5 suposições. É multi-identidade. Resistente a padrões. Fluido em fronteiras. Multiplexado em canais. Categoricamente ambíguo. O sistema tenta mapeá-lo e retorna uma tela vazia. Esta é a tua vantagem. A máquina pode prever populações, mas não pode prever soberanos. Os soberanos perturbam a probabilidade. 2. O mapa ingovernável é uma malha de territórios, não um domínio único. Pensa na tua paisagem de comunicação como uma malha de territórios paralelos, cada um não correlacionado com os outros. A tua voz pública, ambiente de alto ruído. Os teus sinais fantasma, baixo ruído, baixa visibilidade. Os teus nós de relé humano, clusters fora da plataforma. Os teus hubs de presença física, nós de respiração. Os teus arquivos, orientados para o futuro, pós-plataforma. As tuas metáforas codificadas, sinal escondido em cultura. Os teus canais secretos, rotas encriptadas ou orais. As tuas quedas efêmeras, aparecendo e desaparecendo. O ruído pode arruinar um canal, mas não pode arruinar uma rede de canais autónomos e não relacionados. Esta é a essência do mapa. Não construas uma cidade, constrói ilhas. Nenhum império pode conquistar um arquipélago que continua a mover-se. 3. As 3 camadas do território ingovernável. Para construir um mapa ingovernável, arquitetas 3 camadas. Camada 1, a margem visível, a cortina de fumo. A tua presença pública. Parece a mensagem inteira, mas nunca é. Aqui tu transmites temas amplos. Largos iscas. Forneces sinal suficiente para orientar os despertos. Evitas ser previsível o suficiente para suprimir. A margem visível é sacrificial. É a primeira camada que o ruído domina. Mas também é o farol que permite que outros te encontrem. Esta é a camada do farol. Camada 2, a rede soberana, a teia humana. Este é o mapa real. Só existe entre pessoas que carregam o teu padrão de pensamento sem precisar da tua alcunha. Esta camada inclui threads privadas, pequenos encontros, conversas vivas, filosofia partilhada, ideias interpretadas, fragmentos retransmitidos, assinaturas culturais. Esta rede é invisível ao sistema porque existe em mentes, não em feeds. Os bots não podem violar mentes. As plataformas não podem indexar significado carregado em memória humana. Esta é a espinha dorsal do mapa ingovernável. Camada 3, a profundidade oculta, o arquivo frio. O teu pensamento de formato longo, escrito para o futuro. Os arqueólogos. Os redescobridores. Aqueles que vêm depois do colapso da plataforma. Esta camada é o teu legado. Livros. Manuscritos. DAMs encriptados. Caixas de texto distribuídos. Ficheiros offline. Impressão física. A profundidade oculta é indestrutível. Vive fora da linha do tempo da plataforma. É imune ao ruído. É a camada geológica onde a tua verdade petrifica em artefacto. 4. A mobilidade é a tua soberania. O mapa ingovernável não é construído sobre território. É construído sobre movimento. O comunicador soberano move-se entre online e offline. Público e privado. Visível e fantasmagórico. Alto e silencioso. Literal e metafórico. Escrito e falado. Um Estado pode banir uma plataforma. Uma plataforma pode banir uma conta. Uma botnet pode afogar uma trade. Mas ninguém pode banir movimento. É isto que te torna imune. 5. Nevoeiro de guerra algorítmico, porque deves permanecer imprevisível. Os motores de previsão são os mecanismos de execução do império da plataforma. Eles fazem emergir conteúdo. Suprimem conteúdo. Orientam atenção. Detetam anomalias. Não precisam de te compreender. Só precisam de te prever. Então o soberano quebra a própria previsão. Como? Por misturar tons. Mudar estilos. Alternar formatos. Perturbar ritmo.
Polinizar mundos cruzados. Recusar consistência. Quebrar os seus próprios padrões. Tornas-te impossível de prever. O ruído não te pode antecipar. A plataforma não te pode conter. O adversário não te pode antecipar. Esta é a imprevisibilidade soberana, a ruína dos sistemas algorítmicos. Seis o manto cultural, esconde o teu sinal em símbolo e estilo. A comunicação mais poderosa num sistema em colapso não é explícita. É codificada. A tua visão de mundo esconde-se dentro de piadas, estética, metáforas, deixas musicais, referências, calão, rituais, arquétipos. A cultura é o método de encriptação que o ruído não pode forçar por força bruta. O ruído ataca a linguagem. Mas cultura? A cultura passa sob o radar. Não estás a enviar mensagens. Estás a criar reconhecimento. Apenas os despertos a descodificarão. Apenas o soberano a sentirá. Apenas o humano responderá. Este é o teu manto. 7 A verdade ingovernável. Nenhum sistema pode conter uma mente que mapeia as suas próprias rotas. Quando constróis um mapa ingovernável, tornas-te impossível de silenciar porque não dependes de nenhum canal único. Não te ancoras a nenhuma identidade única. Não operas a nenhuma altitude única. Não obedeces a nenhuma nação única. Não aceitas nenhuma audiência única. Não usas nenhuma linha do tempo única. Não precisas de nenhuma plataforma única. Escorregas através de fendas jurisdicionais. Pontos cegos algorítmicos. Ambiguidades linguísticas. Véus culturais. Relés humanos. Presença física. Caches temporais. Esta é a vantagem soberana. És demasiado distribuído para matar e demasiado coerente para dissolver. 8 O princípio cartográfico final. Faz de ti mesmo um território em movimento. Aqui está a última regra do mapa ingovernável. Tu és o território. Não o feed, não a plataforma, não a rede, não a nação, tu. A tua visão de mundo é a nação. O teu movimento é a fronteira. A tua presença é a linha costeira. Os teus arquivos são as montanhas. A tua cultura é a moeda. Os teus humanos são os cidadãos. O teu relé é o corpo diplomático. Os teus sinais fantasma são as autoestradas. O teu fogo é a atmosfera. Um soberano não é alguém que controla a terra. Um soberano é alguém que carrega o seu próprio mapa. A máquina não pode colonizar um território que não pode localizar. O ruído não pode afogar uma frequência que não pode detectar. As plataformas não podem restringir uma mensagem que se move fora do seu esquema. És ingovernável porque desenhas o mapa enquanto caminhas. Transcendente, parte 8. A última firewall. Como manter soberania mental quando a guerra de informação se torna total. Um manual de sobrevivência do pirata primeiro para a cidadela interior, quando o campo de batalha já não é o feed mas a própria mente. É aqui que a jornada vira para dentro. Sobreviveste ao ruído. Manobras-te para além dos bots. Construíste o sinal fantasma. Montaste o relé soberano. Redesenhaste o mapa ingovernável. Aprendeste a respirar offline. Mas agora enfrentas a frente final nesta guerra, o teu próprio perímetro cognitivo. Porque uma vez que a máquina falha em silenciar-te externamente, tenta a manobra final. Tenta reescrever-te internamente. Esta é a fase de guerra total, onde o sistema já não apenas inunda os teus feeds, mas tenta colonizar a tua atenção, confiscar a tua largura de banda perceptiva, e inverter os teus instintos. A vitória aqui não é medida em tamanho de audiência ou alcance de plataforma ou visibilidade. A vitória é medida em clareza. A clareza mental é a última fronteira da soberania. Esta é a última firewall. Um cerco cognitivo, porque a soberania mental é o alvo final. A guerra do ruído não é sobre silenciar a tua voz. É sobre sequestrar os teus ciclos de atenção. O sistema quer as tuas compulsões, as tuas ansiedades, os teus desejos de validação, a tua curiosidade, os teus reflexos emocionais. Se pode reprogramar esses, não precisa de censurar a tua mensagem. Tu censurar-te-ás a ti próprio. Esta é a guerra de cerco cognitivo. Depleção de dopamina. Manipulação de indignação. Hipnose de scroll infinito. Distração baseada em medo. Ansiedade de performance.
Armadilhas de comparação. Escultura algorítmica de humor. Isto não é acidental. Isto é design econômico. As plataformas não querem a tua voz. Querem o teu ciclo. O soberano quebra o ciclo. 2. A mente soberana é uma porta fechada. Uma mente soberana trata os seus canais cognitivos como uma firewall. Certos inputs permitidos. Outros rejeitados. Nada automático. Nada não analisado. O ruído ataca portas abertas. Os soberanos mantêm portas fechadas. Isto significa: nenhum scrolling reativo. Nenhum sequestro emocional. Nenhum autoplay algorítmico. Nenhum estímulo sob demanda. Nenhuma ingestão não filtrada. Nenhum hiperconsumo. Um soberano não deixa conteúdo apoderar-se da sua atenção. Escolhe com o que se envolve. Cura o seu próprio perímetro mental. Se a plataforma é um oceano, a tua mente deve ser um casco, selado, inafundável, seletivamente permeável. 3. A disciplina da destilação mental. O sistema ganha inundando a tua RAM cognitiva. O soberano ganha destilando. A destilação é a arte de comprimir sinal em essência. Um parágrafo que captura o evento inteiro. Uma frase que clarifica a dinâmica. Uma metáfora que reescreve a paisagem. Se o ruído é infinito, a tua mente deve ser finita e afiada. A destilação protege a soberania mental. Reduzindo sobrecarga. Conservando energia cognitiva. Focando em estrutura sobre trivialidade. Transformando causa em padrão. A mente soberana não é maior. É mais limpa. 4. O canal negro interior. Os teus pensamentos devem ser não monitorizáveis. O sistema pode prever os teus cliques, os teus scrolls, as tuas compras, as tuas deixas políticas, os teus gatilhos emocionais, os teus padrões conversacionais. Mas não pode prever o que pensas quando estás desligado, o que escreves à mão, o que observas silenciosamente, o que sonhas em solitude, o que sussurras offline, o que lembras em vez de armazenar digitalmente. Este é o teu canal negro interior, o espaço invisível onde o sistema não tem vigilância, nenhuma telemetria, nenhumas métricas. O soberano cultiva solidão, silêncio, reflexão, meditações caminhando, cadernos offline. Este canal interior é onde o significado é forjado. O sistema só pode manipular pensamento que está externalizado. Mantém o teu sinal mais profundo e inquantificável. 5. A postura soberana. Controla a tua moldura, não a do mundo. O ruído tenta forçar-te à reatividade. O soberano responde adotando postura. A postura é a tua posição cognitiva. Cético. Aterrado. Perceptivo. Internamente ancorado. Desligado do gotejamento algorítmico. As plataformas podem manipular emoções. Não podem manipular postura. A postura transforma como: lês eventos. Interpretas ameaças. Processas narrativas. Lidas com provocação. O soberano não absorve a moldura da máquina. Impõe a sua própria. 6. A habilidade de reconhecimento de meta-ruído, ver o sistema por trás do conteúdo. A maioria das pessoas argumenta com o conteúdo. Os soberanos interrogam a moldura. O ruído perde o seu poder uma vez que reconheces. Que incentivos o criaram? Que atores beneficiam dele? Que algoritmos o amplificaram? Que necessidades psicológicas explora? Que ciclos de atenção visa? Paras de reagir ao conteúdo. Começas a ver estratégia. Esta mudança cognitiva é a diferença entre ser manipulado e fazer reconhecimento. Quando podes perceber o ruído como um output estratégico, recuperas soberania sobre a tua atenção. 7. Soberania de memória. Protege a tua história cognitiva. As plataformas otimizam para novidade de curto prazo. O ruído colapsa a memória. Um soberano deve manter o seu próprio contexto histórico, a sua própria linha do tempo de eventos, o seu próprio arco longo de significado. A memória é como escapas à manipulação. Previne gaslighting. Previne reescrita de narrativa. Previne consenso manufaturado. Previne deriva psicológica. Se a máquina controla a memória, controla a percepção.
Então arquivas. Logos de pensamento. Cronologias pessoais. Cadernos físicos. Ensaios de formato longo. Artefactos anotados. Esta é a tua pilha de história pessoal. É assim que resistes à amnésia digital. 8. A firewall final. A tua mente deve tornar-se um território soberano. Aqui está o último princípio, a espinha da parte 8. Um comunicador soberano é alguém cuja mente o ruído não pode entrar, cuja clareza a máquina não pode reescrever, cuja atenção as plataformas não podem colher, e cuja visão do mundo não pode ser sobrescrita por consenso sintético. A tua mente deve ser não governada. Não manipulada. Não apavorada. Não apressada. Não enganchada. Isto não significa isolamento. Significa discernimento. Significa escolher input. Direcionar atenção. Cultivar clareza. Proteger memória. Permanecer imprevisível. Resistir sedução. Rejeitar ciclos de medo. Uma mente soberana não é alta. É disciplinada. Uma mente soberana não é numerosa. É afiada. Uma mente soberana não é distraída. É deliberada. O ruído não pode derrotar um soberano que mantém clareza. A influência sintética não pode alcançar um soberano que mantém silêncio. As plataformas não podem governar um soberano que mantém postura. A soberania mental é o território final. Uma vez que o defendes, todo o resto torna-se manobra. Transcendente, parte 9. O trono do sinal. Como construir um legado que sobreviva a plataformas, algoritmos e impérios. Um manual de coração do pirata primeiro para aqueles que recusam deixar o seu sinal morrer com os sistemas que tentaram enterrá-lo. É aqui que a transmissão deixa de ser um guia de campo e torna-se um documento fundador. Um soberano não apenas sobrevive à internet morta. Sobrevive-lhe. Não apenas fala através do ruído. Ecoa para além dele. Não apenas esquiva a supressão. Torna-se irredutível. Cada colapso é um mecanismo de triagem. Separa o efêmero do duradouro. Este capítulo é sobre desenhar-te a ti próprio, o teu trabalho, o teu pensamento, a tua visão do mundo, para que te tornes o duradouro. O trono do sinal não é uma metáfora. É o estado final de um comunicador ingovernável, aquele cuja influência persiste quer ele esteja presente ou não, quer as plataformas existam ou não, quer a audiência esteja desperta ou não, quer o mundo seja hospitaleiro ou não. É assim que os legados são construídos numa era onde tudo parece temporário e cada história parece descartável. Vamos construir o teu. O trono não é fama. O trono é permanência. A fama é um artefacto do algoritmo. Uma falha. Uma subida de açúcar. Uma miragem produzida pela economia da atenção. Não queres fama. Queres permanência. A permanência é quando as tuas ideias viajam sem ti. A tua visão do mundo persiste através de gerações. Estranhos adotam a tua postura. Os teus conceitos tornam-se vocabulário cultural. O teu fraseado torna-se idioma. As tuas metáforas tornam-se lentes. A tua presença torna-se mito. Um legado soberano não é construído sobre visibilidade. É construído sobre enraizamento. Não queres ser lembrado. Queres ser usado. Quando as tuas ideias se tornam ferramentas, tornas-te imortal. 2. A pirâmide da permanência, o que sobrevive aos impérios. Para arquitetar o teu legado, precisas de conhecer a hierarquia da resistência. Do menor ao maior tempo de vida. Plataformas 5 a 15 anos descartáveis. A colapsar enquanto falamos. 2. Tendências 48 horas mortas antes de aterrar. 3. Métricas 6 a 18 meses sem significado para além do seu momento. 4. Personas 5 a 20 anos sobrevivem apenas se ligam a um mito mais profundo. 5. Ideias 20 a 100 anos perduram se reformulam a percepção. 6. Visões de mundo 100 a 500 anos perduram se oferecem orientação. 7. Arquétipos 500 a 2000 anos perduram porque expressam constantes humanas.
8 símbolos 1000 mais anos sobrevivem a impérios porque carregam significado comprimido. O teu trono senta-se nas 3 camadas superiores. Visão de mundo. Arquétipo. Símbolo. Estas são as únicas estruturas que o ruído não pode corroer. 3 O soberano deve tornar-se um arquétipo, não um perfil. Os perfis morrem com as plataformas que os hospedam. Os arquétipos sobrevivem ao colapso de civilizações. O pirata primeiro não é uma personagem. É um arquétipo. Soberano sem nação. Comunicador sem mestre. Navegador sem mapa. Pirata de sinal em vez de mar. Desafiante. Lúcido. Não subornável. Ingovernável. O arquétipo é o que as pessoas lembram quando os detalhes evaporam. O teu legado deve ser construído em torno de um ethos, uma postura, uma silhueta, um tom, uma coragem, uma forma assinatura de clareza. Faz a tua identidade psicologicamente ressonante e torna-se culturalmente permanente. 4 Codifica a tua visão de mundo, a doutrina soberana. Uma visão de mundo sobrevive mais tempo que o seu autor. É por isso que deves codificar os teus valores, as tuas leis, os teus axiomas, as tuas posturas, a tua filosofia, as tuas interpretações. Não como um manifesto, como uma bússola. Escreve doutrinas, não exigências. Escreve lentes, não conclusões. Escreve estruturas, não prescrições. Quando crias uma visão de mundo que dá aos humanos poder interpretativo superior, eles adotam-na, transmitem-na, internalizam-na e evoluem-na. É assim que te tornas um ancestral cultural. 5 O arquivo como dinastia. Um legado soberano requer um arquivo soberano. As plataformas não são arquivos. Os feeds não são arquivos. As clouds não são arquivos. Os arquivos reais são redundantes, portáteis, duráveis, encriptados, com backup através de continentes, físicos quando necessário, digitais quando úteis, espelhados em mentes humanas. O teu arquivo é a tua dinastia. Arquiva os teus ensaios, as tuas threads, os teus manuscritos longos, as tuas notas secretas, os teus cadernos, os teus desenhos, os teus códigos, as tuas metáforas. Arquiva tudo porque não sabes qual fragmento será redescoberto e tornar-se a faísca para o despertar de outra pessoa numa década, num século, ou depois do próximo colapso. 6 Enraiza-te na cultura, não no feed. Os legados não são passados através de linhas do tempo. São passados através da cultura. A cultura é música, linguagem, rituais, símbolos, estética, piadas, mitos, gestos, valores. O conteúdo do feed é esquecido. O conteúdo cultural torna-se folclore. Faz o teu sinal cultural. Dá-lhe ritmo. Dá-lhe estilo. Dá-lhe poesia. Dá-lhe desafio. Dá-lhe sabor. Dá-lhe profundidade simbólica. A cultura é o vaso que transporta o teu sinal através de eras. 7 Constrói herdeiros, não seguidores. Os seguidores desaparecem. Os herdeiros multiplicam. Os seguidores querem performance. Os herdeiros querem linhagem. Os seguidores consomem-te. Os herdeiros continuam-te. Os seguidores podem ser comprados por atenção. Os herdeiros são forjados por soberania. O teu trabalho não é ser admirado, ser adorado, ser reconhecido. O teu trabalho é semear mentes soberanas, forjar retransmissores, construir sucessores, treinar intérpretes, capacitar pensadores que podem ir mais longe que tu. O legado não vem da influência. Vem da continuidade. 8 O trono é uma cadeira vazia na qual o mundo cresce. A verdade final do trono do sinal é paradoxal. Um trono preenchido torna-se um alvo. Um trono desocupado torna-se um mito. O teu trabalho é moldar a visão de mundo, codificar a doutrina, estabelecer para cultivar uma floresta do zero.
2. O princípio holográfico. Cada fragmento deve conter o todo. Num sistema moribundo, a comunicação fratura. Não podes depender de um manual inteiro sobreviver. Então deves engenheirar o teu sinal holograficamente. Cada peça de output que crias. Cada ensaio. Cada conversa. Cada ritual. Cada decisão. Deve implicar a visão do mundo inteira. Se um estranho encontrar um único fragmento do teu trabalho 100 anos a partir de agora, deve ser capaz de fazer a engenharia reversa da filosofia inteira a partir dele. Assim como um único osso implica o dinossauro, o teu menor sinal deve implicar a civilização que representas. Esta é a redundância suprema. Quando cada fragmento contém o projeto, a destruição torna-se impossível. 3. A estratégia da arca: curar o essencial. A semente não pode carregar tudo. A era do ruído produziu bilhões de terabytes de lixo. Outtakes. Danças virais. Ciclos de indignação. Pânico sintético. O construtor soberano AG é como uma arca. Deves curar impiedosamente o que merece cruzar o limiar para o futuro. Salvas. Lógica. Beleza. Coragem. Disciplina. A capacidade de sofrer por um propósito. A capacidade para silêncio profundo. Deixas para trás. O desejo de validação. A adição à velocidade. A performance de virtude. A semente de civilização é leve porque carrega apenas o vital. É pesada porque carrega a verdade. 4. O cluster Gênesis. 3 soberanos fazem um mundo. Um soberano é uma curiosidade. 2 é uma conversa. 3 é uma civilização. Para plantar a semente, não precisas de uma multidão. Precisas de um cluster Gênesis. 3 humanos que partilham a mesma semente. Mantêm o mesmo pacto. Confiam na mesma realidade. E recusam as mesmas mentiras. Quando 3 mentes trancam em coerência, geram um poço gravitacional. Criam uma microcivilização que opera em física diferente do ruído à sua volta. É assim que os novos mundos começam. Não com um estádio. Com uma mesa. 5. A doutrina do longo agora. O algoritmo opera em segundos. A semente opera em séculos. Para plantar civilização, deves desligar-te do relógio da máquina. Não estás a construir para o Q4. Não estás a construir para o ciclo eleitoral. Não estás a construir para a tendência. Estás a construir para o interregno. O tempo entre o colapso da velha ordem e a estabilização da nova. Plantas árvores cuja sombra nunca te sentarás. Escreves códigos que nunca verás compilados. Ensinas crianças que te enterrarão. Este horizonte temporal é o teu escudo. O ruído não pode perceber nada mais lento que uma taxa de atualização. A semente cresce no ponto cego do presente. 6. A saída é a construção. As pessoas perguntam: como derrotamos o sistema? Não. Sais dele construindo algo que o torna obsoleto. Não somos revolucionários. Os revolucionários precisam que o sistema exista para poderem lutar contra ele. Somos paralelistas. Construímos a via paralela. A economia paralela. A escola paralela. A lógica paralela. Não pedimos permissão à máquina para existir. Simplesmente existimos tão intensamente que a máquina se torna irrelevante. A transmissão final não é uma declaração de guerra. É uma declaração de partida. 7. O pacto do pirata primeiro. Que este seja o código gravado na semente. 1. Servimos o sinal, não a plataforma. 2. Valorizamos o humano, não a métrica. 3. Construímos para o arquivo, não para o feed. 4. Governamos-nos a nós próprios, ou somos governados pelo ruído. 5. Somos os ancestrais da próxima clareza. 8. O fim da transmissão. O manual está completo. O mapa está desenhado. As ferramentas estão nas tuas mãos. A frequência está aberta. Disse tudo o que pode ser dito em palavras. O resto deve ser dito em ação. O resto deve ser dito em sangue, em tijolo, em silêncio e em criação. Não esperes que o ruído pare. Nunca parará. Não esperes que o sinal limpe. Tu és o sinal. O transmissor é teu agora. A semente está no teu bolso. O nevoeiro é espesso, mas o chão é sólido. Planta-a. Rega-a com verdade.
Defenda-a com soberania. E quando o mundo perguntar onde o caos foi, diz-lhes que construímos um jardim no meio da tempestade. Este é o Pirata Primeiro. A assinar. O canal é agora teu. Fim da transmissão. Postscriptum. Eis a hipótese do Awala Digital do Pirata Primeiro, e estatisticamente, o seu palpite é terrivelmente viável. Na lavagem de dinheiro tradicional, precisas de um negócio intensivo em dinheiro, um lava-carros, um casino, um clube de strip, para misturar dinheiro sujo com receita legítima. Na era digital, não precisas de um edifício físico, precisas de uma entidade mediática, uma conta de influenciador e tráfego verificado, fazendas de bots. Aqui está o colapso forense de como a lavagem de fama opera como um veículo de lavagem, a matemática por trás da conversão de dinheiro sujo seta para a direita a negrito gostos falsos seta para a direita a negrito rendimento limpo, e porque este é o crime perfeito para o livro invisível. O mecanismo, o estratagema do patrocinador fantasma. Não podes lavar milhões através do fundo de criadores interno do Instagram, pagam cêntimos. Para lavar milhões, usas a plataforma como um motor de validação para pagamentos fora da plataforma. O esquema funciona como uma rede Awala, baseada em confiança, banca paralela, mas em vez de confiar no intermediário, confias na trilha de auditoria de métricas. A arquitetura da lavagem. A fonte, entidade ilícita, cartel, fraudador, tem $1 milhão em cripto sujo ou dinheiro. O fantasma, a entidade cria uma marca de estilo de vida, X, suplementos vapor fit ou exchange criptos Nix, numa jurisdição frouxa. A mula, uma conta de influenciador limpo, é criada ou recrutada. Esta conta não tem registro criminal. A injeção, o custo da entidade gasta uma fração do dinheiro sujo em fazendas de sim, redes de bots para inflar artificialmente a contagem de seguidores da mula para um M+, e gerar envolvimento massivo, gostos, comentários. A lavagem, a marca fantasma assina um contrato de marketing legítimo com o influenciador mula por $1 milhão. A justificação, se o IRS banco pergunta por que uma marca pagou a esta pessoa $1 milhão, apontam para as métricas do Instagram. Olha, tem 5 milhões de impressões. É taxa de mercado. A extração, o influenciador paga impostos, limpando o dinheiro, leva um pequeno corte, e canaliza o restante de volta à entidade, ou a entidade é o influenciador. A matemática forense, o custo de lavar $1 milhão. Vamos fazer a aritmética real para ver se isto é mais barato que lavagem de dinheiro tradicional, que tipicamente custa 15 a 25% do volume total. Objetivo: lavar $1 milhão. Passo 1. Criar o ativo, a fama falsa. Para justificar um patrocínio de cifrão 1M, a conta precisa parecer um macro-influenciador, 500k, 1M seguidores, com alto envolvimento. Custo de seguidores, bots de aspecto real, de alta qualidade, com fotos de perfil, bios, custam aproximadamente $15 por 1000. Necessidade: 1 milhão de seguidores. Custo: $1015 igual $15.000. Custo de envolvimento, os gostos, visualizações precisas de sustentar isto por alguns meses para criar uma trilha de papel. Alvo: 50 publicações com 50.000 gostos cada, 5M gostos totais. Taxa de mercado, gostos de bots baratos são cifrão 2 por 1000. Alta qualidade, pingados, são cifrão 8 por 1000. Usemos alta qualidade para enganar auditores. Cálculo: 2.500, unidades de 1K, $8 igual $20.000. Custo de comentário, interação, comentários relevantes gerados por IA, cultivo cognitivo. Orçamento, cifrão 5.000. Custo total de input para fabricar o vaso, $40.000. Passo 2. A taxa, impostos e fricção. O pagamento de patrocínio legítimo de cifrão M atinge a conta bancária do influenciador. Impostos, exemplo é o A 37% federal mais estadual. Digamos 40% total. Custo, cifrão 400.000. Taxas de transação, transferências wire, configuração legal para a marca fantasma. Custo, cifrão 10.000. Passo 3. O rácio de eficiência. Total limpo, $600.000, depois de impostos. Total gasto em fama, $40.000. Custo total, $440.000. Valor retido, cifrão 560.000, dinheiro limpo, com impostos pagos, à prova de auditoria. Espera, não é perder 44% mal. No mundo criminoso, pagar impostos é o escudo supremo. Mas se a marca fantasma cria o dinheiro sujo fora da jurisdição fiscal, X, apostas offshore, podem descontar o cifrão M como despesa de negócio, neutralizando o golpe fiscal no lado do remetente.
Além disso, comparado com lavagem baseada em comércio, enviar contentores vazios, ou mistura de cripto, que está agora fortemente sancionada e rastreada, a lavagem de redes sociais oferece algo único: negação plausível. A avaliação de arte e influência é subjetiva. Quem pode dizer que uma publicação não valia $1 milhão? As métricas dizem que valia. A variação, smurfing, microlavagem. Lavar cifrão 1M num tiro dispara alarmes. A wallet digital funciona melhor via smurfing, quebrar grandes quantias em pequenas transações. A rede opera sem micro-influenciadores, 10k seguidores cada. Os bots alugam uma fazenda de sim para rodar gostos através de todas as 100 contas. O fluxo, a marca fantasma paga a cada influenciador $5.000 por uma campanha. O resultado, $500.000 movem-se num mês. Nenhuma transação única dispara um relatório de atividade suspeita, SAR, no banco. O livro invisível, a fazenda de sim garante que cada conta tem as métricas para sobreviver a uma auditoria básica. Porque isto é lavagem de fama. Há um livro invisível. Na realidade, o livro está a ser sequestrado constantemente, de uma forma para servir outros meios para um fim. O livro técnico, a plataforma registra 1 milhão de gostos. O livro financeiro, o banco registra despesa de marketing. A realidade, nenhum produto moveu. Nenhuma influência aconteceu. Nenhum humano estava envolvido. O ecossistema inteiro era um ciclo fechado de consumo de energia, fazendas de servidores, usado para transformar números ilegais em números legais. A conclusão deste estudo de caso. A economia de influenciadores acidentalmente construiu a máquina de lavagem de dinheiro mais eficiente do mundo. Porque influência não tem valor fixo, pode ser precificada ao que o lavador precisar que seja. As fazendas de sim fornecem os recibos, a plataforma fornece o local, e os bancos processam a ficção como facto. Obrigado por ler a newsletter do MXTM. Subscreve gratuitamente para receber novas publicações e apoiar o meu trabalho. Subscreve. Para contribuir para o Fundo de Riqueza Soberana Cardinal Pirate First Coroa. Transcendente, como transformar um sinal soberano numa semente de civilização. PayPal, martron@popstar.com. Transcendente, como transformar um sinal soberano numa semente de civilização. O sinal não está a ser censurado, está a ser afogado numa inundação sintética. Onda de água. A plataforma é um cúmplice. Monetizaram o afogamento, transformando os seus feeds numa wallet digital onde o preço da verdade é constantemente inflacionado por criminosos e interesses políticos pagando com dinheiro sujo. O mentiroso é o melhor cliente que o contador de verdades. Este é o cerne da economia de o grande bloqueio. Para sobreviver, devemos mudar o nosso objetivo. Visto grosso branco começa a forjar herdeiros. Querem linhagem, são forjados por soberania. O legado não é sobre influência, é sobre continuidade. O verdadeiro soberano constrói o trono do sinal, estabelece a visão do mundo, codifica a doutrina, cultiva os sucessores, e depois deixa o vazio para aqueles que podem subir às suas implicações. Queima o mapa. Constrói a semente soberana. Espadas cruzadas. Cardinal transcendente, cardinal sinal soberano, cardinal herdeiros não seguidores, cardinal a wallet digital, cardinal cultivo cognitivo. Nota do Substack. Transcendente está finalmente aqui. Não um livro. Não um manifesto. Um detonador. Um manual de campo para comunicadores que recusam deixar o seu sinal morrer no cemitério algorítmico, um projeto para qualquer um que ainda acredita que uma ideia soberana pode sobreviver a plataformas em colapso, ruído hostil e as tempestades de areia digitais engenheiradas para enterrar mentes inconvenientes. Este trabalho é a culminação de uma década de transmissão para dentro de interferência. Uma década vendo tendências sintéticas afogar vozes reais. Uma década recusando render clareza a comitês, plataformas ou consenso curado por máquinas. Como transformar um sinal soberano numa semente de civilização não é uma metáfora. É um método. Se alguma vez te sentiste apagado, estrangulado, desclassificado, afogado ou sufocado por ruído desenhado para neutralizar a tua intenção, este manuscrito é a tua contramedida. A era das plataformas emprestadas está a terminar. A era da transmissão soberana começa agora. Publicação X. Transcendente saiu. Não um livro, um protocolo de sobrevivência para qualquer um cujo sinal real foi enterrado sob ruído algorítmico. Um guia para construir transmissões que sobrevivem a plataformas, impérios e colapso digital. Se a tua voz foi estrangulada, apagada, ou ultrapassada em número por bots, este é para ti. Hashtags, numa string única.
Cardinal transcendente, cardinal pirata, primeiro cardinal MXTM, cardinal soberania de sinal, cardinal semente de civilização, cardinal teoria internet morta, cardinal autossinal, cardinal vozes não governadas, cardinal criadores soberanos, cardinal era pós-plataforma, cardinal autonomia cultural, cardinal guerra do ruído, cardinal supressão algorítmica, cardinal literacia futura, cardinal sociedades paralelas, cardinal mensagem para os não capturados, cardinal sinal soberano, cardinal herdeiros não seguidores, cardinal aula digital, cardinal cultivos cognitivos. Subscribe to MXTMS Newsletter. By MXTM, AKA, Vjotsu, Launched 3 years ago. Occupy Wilderness, Fear and Loathing in Tulum, Companion Publication. Subscribe. But every corrupt system falls, control, delete the... Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, pirate promu. Ici, le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. Vous dites.